Uma ordem para impor hierarquia numa audiência judicial. Uma ordem dada aos berros. Uma ordem de uma juíza que queria ser chamada de Vossa Excelência e que, para isso, humilhou uma testemunha. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Dia de mais repercussão do vídeo que mostra a juíza substituta Kismara Brustolin gritando com uma testemunha durante uma audiência virtual da Vara do Trabalho de Xanxerê, interior de Santa Catarina. Kismara Brustolin gritou com uma testemunha que estava chamando a juíza de doutora e não de excelência. A gente escuta aqui um trecho da audiência. Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Depois da ameaça da juíza, a testemunha, que no vídeo parece um tanto quanto confusa, começa a explicar como pode contribuir para o caso, que já está sendo analisado. A Kismara Brustolin interrompe a fala desta testemunha aos berros, grita "para" e chama a testemunha de bocudo, pedindo para deletar o homem da audiência, e explica o porquê. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina decidiu suspender a magistrada e disse que vai investigar se a conduta dela foi inapropriada. A suspensão não impede a Kismara de proferir sentenças e despachos pendentes. A juíza não havia se manifestado sobre o caso até a tarde de quarta-feira. A decisão do Tribunal do Trabalho acolhe um pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade disse em nota que, abre aspas, nós, advogados e advogadas, partes e testemunhas, devemos ser respeitados em todas as hipóteses e circunstâncias, sem elevação de tom, falas agressivas ou qualquer outro ato que viole nossas prerrogativas e nosso exercício da profissão. Fecha aspas. Uma série de vídeos que mostram condutas semelhantes à da magistrada catarinense viralizaram no país nos anos recentes. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em setembro de 2018, quando a advogada Valéria Lúcia dos Santos foi algemada por policiais durante uma audiência de conciliação no Juizado Especial Civil do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A situação envolveu também a advogada Etel Tavares de Vasconcelos, que atuava como juíza leiga no processo, algo comum nessas instâncias da justiça que julgam causas de menor porte. A advogada, que estava ali trabalhando como juíza, negou uma contestação, encerrou a audiência e determinou que a advogada Valéria saísse da sala. A Valéria, que queria ser ouvida pela juíza, se recusou. E a Etel chamou a força policial. Aqui a gente escuta um trecho do episódio quando a advogada Valéria está no chão sendo algemada por um agente de segurança. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Tá função, cara. Não pode usar isso, pô. Estou trabalhando. Eu quero exercer meu direito de trabalho. Valéria, que é negra, disse ter sido alvo de racismo. Ela afirma ter sentido desdém desde o início da audiência por parte da advogada que estava atuando como juíza. A Etel teria perguntado se Valéria era irmã da cliente antes de pedir sua identificação profissional. O episódio foi considerado pela Ordem dos Advogados do Brasil uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à advocacia brasileira e ao direito de defesa. No ano seguinte, em 2019, o então ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que já está aposentado, interrompeu uma sessão do tribunal pelo mesmo motivo que a juíza Kismara Brustolin. Ele exigiu que a advogada Daniela Borges tratasse os ministros por Vossas Excelências, como mostra uma gravação da sessão. Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9...
Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. É uma doutora, sim, professora. Peço desculpas, Vossa Excelência. Talvez pelo nervosismo, o senhor, Vossa Excelência, tem toda a razão. Peço desculpas, é o que eu posso fazer no momento. A atitude fez a Ordem dos Advogados do Brasil divulgar uma carta em que diz que anseia por um Brasil verdadeiramente republicano, onde só pode haver uma excelência, o povo. Abre aspas para a nota de 2019 da entidade em reação ao Marco Aurélio. Já é tempo de compreender que a Constituição despreza liturgias e costumes inadequados aos novos tempos republicanos. Fecha aspas. Outro caso simbólico ocorreu em meados de 2020, na pandemia de Covid-19, quando o desembargador paulista Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira humilhou guardas municipais em Santos. Vídeos mostram o Siqueira, que é membro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ofendendo em 3 dias diferentes guardas civis que pediam para ele usar máscara. Isso como medida de prevenção, no meio de uma pandemia. Em Santos, o uso da proteção facial era obrigatório na época, punível com multa de cerca de R$100. O desembargador chamou um agente de analfabeto, ligou para o secretário de Segurança Pública da cidade para tentar se livrar da punição, rasgou a multa que recebeu, disse que os agentes poluem a praia e recorreu à frase "leia bem com quem o senhor está se metendo" ao apresentar seu documento. Um outro episódio do tipo aconteceu em maio de 2023, quando o advogado Willer Almeida foi expulso da sala de audiências pelo juiz Carlos Alberto Garcetti. Isso por ter servido água para uma testemunha. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tira a água, porque eu não autorizei a água para eles, é quando eu autorizo com um copo d'água. O senhor não está aqui para servir água para as pessoas, o senhor está aqui como advogado. Tá? O copo com vidro não é autorizado. Tá? A função o senhor não é servir água aqui. Como advogado, serviu, eu faço o que eu quiser. Agora, não servir eles, eu concordo com o senhor. Tá. Agora, servir, o senhor deixa para o pessoal daqui, tá? O senhor faz seu trabalho de advogado aí, tá? Eu faço o serviço que eu quiser. Não, o senhor não faz o serviço que o senhor quiser. Se o senhor não quiser que eu não sirva a ela, que inclusive está num momento debilitado, está quase chorando, por isso que eu ofereci água para ela, tudo bem. Sim, o senhor tem que requerer para mim. O senhor tem que requerer para mim, tá? O que eu vou fazer, se eu vou fazer trabalho de advogado, se eu vou fazer trabalho de serviçal, ou se eu vou limpar o chão da rua, não diz respeito. Não, o senhor está completamente enganado. Aqui dentro o senhor só faz serviço de advogado. Do contrário, o senhor é retirado daqui pela presidência. Entendeu? Por favor, os 2 policiais, retire esse advogado aqui. Na época, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas prestou reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça, questionando a conduta do juiz. A organização diz que o magistrado demonstrou comportamento completamente destoante do que se espera de uma autoridade que deveria ser imparcial, cordial e respeitosa. No Brasil, os juízes têm sua atuação acompanhada ativamente ou mediante denúncia por órgãos como as corregedorias, que atuam nos níveis estadual, regional e nacional. Acima delas, existe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é o órgão máximo de controle externo do Judiciário. De acordo com a Constituição, o órgão deve cumprir tarefas como controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário e receber reclamações contra esses membros ou órgãos. Além disso, deve aplicar processos disciplinares e determinar sanções administrativas quando necessário. O professor de Direito da Universidade de São Paulo, Conrado Rubner Mendes, disse para o Nexo em 2018 que essa estrutura institucional não é suficiente para garantir a boa atuação dos juízes pelo país. Segundo ele, existe um profundo déficit de instituições para responsabilizar maus juízes no Brasil, não só por atos de corrupção, mas também por erros grosseiros. A aristocracia judicial, ou magistocracia, como chama o Conrado Rubner Mendes, é para ele, abre aspas, uma instituição onde padrões democráticos de organização e controle não entram, tudo em nome da mistificação da independência judicial e da autonomia financeira. Precisamos espremer como esses conceitos importantes têm sido traduzidos na prática e verificar que papel perverso tem cumprido, fecha aspas. Vale lembrar que quem comanda o CNJ é a mesma pessoa que comanda o Judiciário, ou seja, o presidente do Supremo. O poder dado para os juízes no Brasil é parte da dificuldade de garantir que decisões mal feitas e também a má conduta por parte de magistrados possam ser corrigidas e punidas, como avaliou em entrevista para o Nexo também em 2018 o Hugo Leonardo, vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD.
Para o antropólogo Roberto da Mata, agora existe mais chance de mudança em condutas como as de Kismara por causa do registro desses episódios em vídeo. Esses registros, quando viralizam, permitem que a sociedade questione esse tipo de ato. Em 2019, foi sancionada a Lei de Abuso de Autoridade. A legislação define os crimes cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas na lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O Senado aprovou na terça-feira um projeto de lei que concentra poderes no Ministério da Agricultura para lidar com agrotóxicos no Brasil. Ambientalistas chamam a medida de pele do veneno. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, quais os principais pontos do projeto aprovado? O projeto reforma o marco legal sobre agrotóxicos no Brasil, o que abarca a regulação desde pesquisa até a utilização, passando por rotulagem, transporte e comercialização, entre outros pontos. Bom, o texto aprovado foi elaborado pelo líder do governo Lula no Senado, Fabiano Contarato, que diz ter proposto uma espécie de meio termo entre as demandas de ruralistas e as críticas dos cientistas e ativistas ambientais a uma versão anterior do projeto, aprovada na Câmara em fevereiro de 2022. Entre os pontos que despertaram maiores embates estão a transformação de um sistema de aprovação desses produtos que hoje é tripartite, passando pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, e pelo IBAMA, de Controle Ambiental, num sistema concentrado no Ministério da Agricultura, no caso dos produtos agropecuários. Contarato conseguiu manter uma certa participação dos órgãos da saúde e do meio ambiente, mas em diversos processos eles passaram a ser apenas consultivos, sem poder de veto. No outro ponto, o texto derruba a proibição da lei atual quanto a agrotóxicos causadores de câncer e outras doenças graves, vedando apenas os produtos de risco inaceitável, sem esclarecer, na verdade, o que seria aceitável nesse campo. E os efeitos do texto não são só para os brasileiros. O projeto permite que produtos não aprovados no Brasil sejam exportados. Entidades contrárias ao texto afirmam que isso ignora os riscos de produção e transporte e também desrespeita princípios éticos ao permitir a venda de substâncias perigosas, especialmente para países mais pobres. E Isabela, como o texto aprovado pelos senadores repercutiu? Olha, para parlamentares da bancada ruralista, como Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, o texto, ainda que não seja o ideal, foi o possível e, portanto, é motivo de comemoração. Contarato até ganhou elogios. Mas mais de 200 entidades científicas ou de ativismo em defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, como a Fiocruz e o Instituto Socioambiental, assinaram manifestos contra o texto. Em geral, essas entidades reconhecem que a versão apresentada por Contarato diminuiu os danos em relação ao texto que já tinha sido aprovado na Câmara, mas elas argumentam que o foco central do projeto permanece o mesmo: facilitar o uso de agrotóxicos, enquanto o movimento, segundo elas, deveria ser no sentido contrário. Elas falam em perda de oportunidade de o Brasil aperfeiçoar seu marco legal no sentido de uma agricultura sustentável e falam também em vergonha para o país que, segundo elas, vai chegar à Conferência Internacional do Clima em Dubai com péssimas credenciais. Agora elas se movimentam para que Lula vete o texto. Só que a gente sabe do contexto, né? Lula já vetou o marco temporal, por exemplo, para a demarcação de terras indígenas, está sofrendo pressão do Congresso e do Supremo e tem agenda econômica e indicações de cargos para serem aprovadas no Legislativo. Uma certa flexibilização da legislação de agrotóxicos, aliás, já tinha sido negociada na própria transição do governo Bolsonaro para o atual. Mas, bom, vamos ver como o tema vai se desdobrar com a pressão internacional na COP. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. E você sabia que o Nexo acabou de completar 8 anos? Para comemorar, você que é assinante pode convidar quem não é assinante ainda para ler o Nexo por 8 semanas. Você, assinante, procura no seu e-mail uma mensagem nossa explicando como fazer isso. E se você ainda não é assinante, dá para se tornar um, com 60% de desconto, se você clicar no link que a gente deixou na descrição deste episódio. Corre lá, que a promoção é por tempo limitado.
dos berros da juíza durante uma audiência em Santa Catarina, a aprovação do chamado PL do veneno no Senado. Durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!